Olá, amigos e amigas. Mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre educação. Entrei ao vivo, então peço que você compartilhe aí a live para mais pessoas poderem acompanhar. E eu vou ler a palavra de vocês, a palavra hoje com vocês, lá no Evangelho de Mateus. Então hoje eu quero falar sobre educação e como a gente pode usar São José como exemplo também, como protetor, né, como guia, enfim, tudo que a gente pode aprender de São José para a educação. Boa noite. Compartilha aí, por favor, para a gente chamar mais pessoas. Então vamos lá. Vamos entrar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 ao 19. É um versículo bem curtinho aqui, mas é uma palavra que entra depois do Sermão da Montanha. Então Jesus está dizendo aqui no Sermão da Montanha, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque darão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. E aí Jesus vai trazendo aqui o Evangelho, né? A importância do amar e detalhando como amar, né? Então aqui na palavra de hoje, no versículo 17, Jesus já começa algumas advertências. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, que até que passe o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus aqui está já fazendo uma advertência e falando que existem níveis diferentes, né, de méritos no céu. Então, se a palavra parasse aqui, né, tava tudo bem, parecia que todo mundo ia para o céu, né? Mas já no versículo 20, Jesus, né, começa já com um pouco mais duro. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí, Jesus começa a trazer uma diferenciação da lei judaica, que antes era, digamos assim, você tinha uma lei muito clara, não pode comer porco, né? É simples obedecer, não comer porco, né? E aqui Jesus está falando sobre, por exemplo, promover a paz. Isso é muito diferente, isso é muito mais desafiador. Então, ser cristão, né, teoricamente, a gente pode dizer assim, é mais desafiador do que ser judeu, porque não é uma simples regra que você tem que cumprir, né? É algo bem desafiador. E aí Jesus traz o nível do evangelho para algo que a gente pode pensar até como algo inatingível, né? Por exemplo, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá que responder no tribunal. Então até aqui é a lei judaica, né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que chamar renegado terá de responder, né, no fogo eterno. Portanto, e aí Jesus fala, né, do adultério, da separação, do divórcio. Então aquele que no coração, né, já sentiu ódio, já sentiu desejo, já está pecando. Então olha o nível do evangelho, né, que Jesus traz. É um cumprimento, ou seja, não é só cumprir a lei e você, né, tá cumprindo o mandamento de Deus. Jesus traz para um outro nível, né? Ser cristão é muito mais desafiador, né? A gente está falando de coisas muito mais, digamos assim, o cristão precisa entrar em ação, né, para amar.
E aí, pessoal, eu quero entrar aqui na parte da educação. Por quê? Porque Jesus mesmo está falando aqui, né? Aquele que praticar, ou seja, praticar os mandamentos cristãos, praticar o ato de ser cristão, amar a Deus e ao próximo, e ensinar, Jesus mesmo está falando aqui, né? Será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, aqui Jesus está fazendo ao mesmo tempo uma promessa, né? E um princípio, ou seja, aquele que pratica e ensina tem grande valor para Deus. E aquele que pratica e ensina terá grande mérito. Então Jesus também está fazendo aqui uma promessa, né? Então a importância aí da educação. Mas eu não queria parar aqui não. Eu queria falar um pouquinho da paternidade, da maternidade, ou seja, o dever dos pais, né, na educação. Peguei aqui o catecismo da igreja. Estou lá no 2221 do catecismo. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Ou seja, eu não posso transferir a educação dos filhos para uma instituição, para o governo, né? Para outras pessoas, não posso. Os pais têm esse dever, né? Tá aqui como um dever inalienável, ou seja, eu não posso alienar algo. Isso não é possível. Isso é dever do pai, da mãe, né? Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai do céu. Então, olha que interessante, o catecismo coloca aqui a importância da educação, de ensinar o dever do pai e da mãe, mas antes a obediência do pai e da mãe. E é exatamente o que Jesus trouxe na palavra hoje, né? Aqueles que praticar e ensinar será grande no reino. Mas antes é preciso praticar. E esse é um ponto muito importante, né? Tem muitos pais, infelizmente, que não estão praticando. Existe comum no Brasil hoje, né, o famoso católico não praticante, né? Isso é terrível, né, pessoal? Na verdade, a pessoa não é católica, ela não frequenta, ela não frequenta os sacramentos, né? Ela não comunga, não confessa, e isso mostra muito sobre a educação que a pessoa está dando, né, para a geração seguinte. Ou seja, como que eu vou ensinar algo que eu não pratico? E é muito grave quando isso acontece, né? Muito grave. Então, vou colocar aqui, ó, seguindo no parágrafo. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, ser-lhes-á mais fácil guiá-los e corrigi-los. Ou seja, o pai e a mãe, né, precisa ser humilde, mostrar obediência e reconhecer os próprios erros. E aí sim, será capaz de ensinar com propriedade, né? E aí, pessoal, eu peguei aqui no computador um artigo do site lá do Padre Paulo Ricardo, algo muito grave, né? Esse artigo aqui é de 2015. Aconteceu na Noruega. O título do artigo é assim: pais perdem guarda dos filhos por serem muito cristãos. E muito doido isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O pai e a mãe, né, que pratica, é cristão e quer ensinar, digamos assim, e ter disciplina com os filhos, ensinar a fé cristã, né? Na Noruega, isso já está se tornando um problema do Estado, do governo. Então, a diretora da escola
Isso aconteceu em 2015, tá, pessoal? A diretora da escola disse o seguinte: estou preocupada, as meninas contaram que estavam sendo disciplinadas em casa, né? E ela declara o seguinte: as garotas eram notáveis por seus bons resultados na escola. E a diretora não acredita que elas sejam abusadas, nada disso, né? Mas ela acha que os pais precisam de ajuda, porque eles eram fiéis cristãos, muito cristãos. Então olha que difícil isso, pessoal. E aí a instituição lá, né, da Noruega, chama Barnevernet, que é tipo a proteção da criança aqui no Brasil, né, do adolescente, pegou as crianças dos pais. E aqui no próprio artigo ele já fala como é que foi o desfecho, né? Os pais ficaram 200 dias separados das crianças. E no final eles conseguiram, né, reunir as crianças de novo. E eles mudaram de país, foram para outro país. Então a gente está falando aqui, né, olha só o nível, né, da pessoa ter que mudar mudar de país para Romênia, que está falando que eles foram, para não ter que sofrer uma intervenção do Estado na sua família. Olha como isso é grave, pessoal. E no Brasil tem acontecido coisas esquisitas desse tipo, né? Essa doutrinação que está tendo das ideologias para as crianças, né? Ideologia de gênero e ideologia disso e daquilo. Então os cristãos estão sendo taxados de pessoas intolerantes, né? Às vezes termos como fascista, etc, né? Isso é um problema muito sério que a gente precisa enfrentar, né? Mas antes de tudo, o pai e a mãe, né, para a educação dos filhos, precisam dar o exemplo, precisam ser obedientes, né, e seguir a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável da igreja, viver os sacramentos, e a partir disso conseguir ensinar e passar essa fé moral para as crianças, né? E existe o combate disso, com certeza, no mundo, porque o inimigo, o demônio, não quer, né, que as crianças sigam esse caminho, não quer. Então vai tentar empurrar todo tipo de ideologia, de ideias, enfim, que não são cristãs, né? E qual o problema disso? Se o pai e a mãe não colocar o caminho, se o pai e a mãe não mostrar, enfim, para onde ir, que é Jesus, né? O mundo vai mostrar, não vai ficar vazio aquele lugar. Então a família vai perder. Esses pais vão perder essas crianças para o mundo. Óbvio, né? Pode acontecer do pai e a mãe educar na fé cristã, educar, né, dentro da doutrina da igreja, e lá na frente a pessoa adulta, por decisão própria, sair da igreja. Então, enfim, a família fez a parte dela, né? A pessoa adulta pode tomar, é livre para tomar qualquer decisão. Mas uma criança, um adolescente, sem os pais, o mundo vai mostrar diversos caminhos, né? E com certeza não é o caminho de Jesus, porque Jesus falou: esforçai-vos para a porta estreita. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele falou. Então não existe vários caminhos, não existem muitas possibilidades que levam ao céu. O que leva ao céu é o caminho de Jesus e ponto, né? Certamente o mundo vai mostrar diversas possibilidades. E esse é o perigo, né? Então, pessoal, estou trazendo aqui mais uma parte aqui do catecismo. A educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a infância, mais cedo, né? E qual o problema, né, pessoal? Eu sou catequista na igreja e passei diversas situações, muitas. E a mais triste que eu vejo é quando o jovem, ou enfim, a criança, sente vontade de ir na missa, de orar, de participar das coisas da igreja, e o pai e a mãe não vão. O pai e a mãe não vão na missa, o pai e a mãe não rezam, o pai e a mãe
tem tempo em casa para criança, para ler uma palavra, para ler alguma história da Bíblia, alguma parábola de Jesus, né? Olha que problemão. É lógico que os pais mostrando desinteresse, a criança vai se desinteressar. E no futuro, né, não vai estar dentro da igreja. Com certeza vai estar no mundo, né? Então, vamos fazer nossa oração aqui para São José. Onde que entra São José nisso, né? O ponto é o seguinte: São José educou Jesus. São José educou Jesus nos mais grandiosos problemas que a gente nem imagina. Então, por exemplo, ter que ir para o Egito, um país estrangeiro, um país que não é judeu, né? E pelo contrário, são muitas vezes inimigos do judaísmo. E ter que viver num país desse, estrangeiro, como educar? Então, com certeza, São José teve que passar desafios enormes na educação de Jesus, mas ele não deixou isso de lado, né? Vamos supor, São José teve que trabalhar também, né, para suprir a família. Com certeza, São José trabalhou o tempo certo para conseguir educar Jesus nos outros momentos e também educar Jesus na profissão, né? Que na Bíblia mostra que José ensinou para Jesus a carpintaria, né? O ser artesão. Então, aqui na ladainha de São José, a gente vê vários instrumentos ou referências, exemplos de São José para o homem e para a mulher da atualidade, né? Então, por exemplo, sustentador do Filho de Deus. O quanto hoje o homem não pensa nisso, né? No quanto os filhos dependem dele para tudo, né? Outro exemplo, chefe da Sagrada Família. O homem e a mulher, obviamente, mas o homem tem a principal, digamos assim, capacidade para tomar decisões. Isso é muito importante, né? Vamos supor que a família começa a passar uma situação financeira difícil, né? O homem, a mulher, enfim, perder emprego. Quem tem que ir para a rua conseguir emprego é o homem. É o homem. Ah, o país entrou em guerra, né? E precisa proteger a família. Quem tem que ir para a guerra é o homem. Então, o homem tem esse papel, né? De suprir, ou seja, ser ali a cabeça, né? Como Cristo foi da igreja, Cristo deu a vida pela igreja. O homem tem esse papel de dar a vida pela família, de fazer tudo, se for necessário, até dar a própria vida, literalmente, né? Então, outro exemplo, José obedientíssimo, está aqui na ladainha, ou seja, obediente às leis de Deus, aos mandamentos, né? O pai e a mãe precisam ser obedientíssimos, fidelíssimos, outro exemplo, né? E espelho de paciência. Quantas vezes falta paciência para educar? Não, educar não é fácil, pessoal. Educar precisa sair da rotina, né? Para educar precisa ter paciência. Vou dar um exemplo. Quantas vezes, né, Jesus pode ter perguntado para José: por que, pai, a gente vai para Jerusalém, né? Por que, pai, a gente tem que fazer isso? Por que, pai, aquilo, né? Assim como minha filha já perguntou muitas vezes: por que a gente vai na igreja? Por que Jesus está, digamos assim, foi morto? Por que Jesus, né, foi crucificado? E coisas desse tipo que a criança vai perguntando. E são todos caminhos e oportunidades de ensinar. Imagina se o pai vira e fala assim, né? Não, depois te explico. Não, agora não, papai está ocupado, etc. A educação vai ficando de lado, né? Então é necessário ter paciência, né, nisso. Ser modelo, honra da vida da família. Tá aqui a questão do terror dos demônios. Pessoal, como isso é forte. São José é o terror dos demônios e o pai e a mãe têm uma autoridade sobre os filhos dada por Deus. Então o pai e a mãe tem que ser o terror do demônio para os filhos. O pai e a mãe tem que combater o inimigo pelos filhos. Orar, sim, muita oração, né?
para conseguir, digamos assim, sustentar espiritualmente. É muito comum, eu já vi muitas vezes isso. Ah, minha filha tá com, sei lá, hoje tá ruim, né? Liga pra avó, liga pra fulano, não sei quem, para rezar pelo filho, pela filha. Pessoal, o pai e a mãe é quem tem mais autoridade sobre o filho ou filha, né? Então não precisa pedir para ninguém rezar. O pai e a mãe sozinho podem rezar e devem rezar, e são por Deus as pessoas que têm autoridade sobre o filho, os filhos, né? Então olha só como isso é importante. Vamos fazer a nossa oração aqui a São José, pedindo a graça que a gente possa educar os filhos, como Jesus falou hoje na palavra, né? Viver e praticar a palavra de Deus, os mandamentos, e ensinar. Nós devemos fazer as duas coisas. Não dá para ensinar e não viver a palavra. Então, primeiro a gente precisa viver, ser obediente, fiel, né? Um cumpridor, um cristão de verdade. E aí sim, ensinar isso às crianças, enfim, ao mundo, às pessoas que a gente puder ensinar. Jesus fez uma promessa: grande será a recompensa no reino de Deus, né? Então estejamos atentos a isso. E não tenho dúvida que a recompensa de São José é gloriosa, né? Assim como a de Nossa Senhora. Vamos lá fazer a nossa ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer o nosso ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Que São José abençoe, né, a nossa família, as nossas crianças, que nos inspire, que nos ajude a ter a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa praticar, né, os mandamentos de Deus, ser cristão de verdade e ensinar como é ser cristão para o mundo, ou seja, evangelizar, né? Primeiro em casa e onde a gente mais puder. Que São José abençoe e nos traga, né, paz, uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono
e o Espírito Santo na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.